E aí, gurizada, tudo tranquilo? Tudo manais? Professor Bira de Literatura para fazer mais uma resolução aqui de questãozinha para ti, ok? Já se inscreveu lá no canal para receber rapidinho, ó, saiu o vídeo, pum, apareceu lá no e-mail de vocês. Tranquilo? Belezura. Olha aqui, ó. Vamos lá. Eu gosto dessa questão, pessoal. Vai misturar três formas de escrever, né? Também, obviamente, de falar, tá? Mas aqui o texto escrito. E a questão ela vai fazer uma exigência de onde se encaixa esse tipo de texto, tá? Então eu escolhi os três Andrades aqui, né? Carlos Drummond de Andrade, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, só coincidências de Andrade, né? Porque eles não são familiares nem nada, tá? E vocês vão ver que os três textos são diferentes. Ah, e aí lá nas respostas a gente vai fazer essa comparaçãozinha. Tranquilo? Pois bem. Então assim, ó, o texto 1 do Drummond, né, grande, o maior poeta, o cara mais crocante da literatura brasileira, diz o seguinte, ó: antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Imagina hoje em dia tu chegar para uma menina assim, como tu é mimosa, né? Ela vai chegar uma vaca, né? Porque vaca que ganhava nome de mimosa, né? Mimosa era querida, meiga, etc e tal, né? Não faziam anos, né? Aniversários, completavam primaveras. Então vocês devem de vez em quando ouvir isso. Normalmente são pessoas que têm um pouco mais de idade, assim e tal, né? Deixa eu ver aqui, em geral 18, né? Quando chegava a maioridade. Os janotas, os homens, né, os rapazes, né, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, né, dando em cima, né, aquela coisa e tal, conquistando, mas longos meses debaixo do balaio, né, ou seja, na deles, né, fazendo devagarinho e tal, é aquela coisa do sofá, né, só pode pegar na mão e tal. Bom, então pessoal, notem, é um vocabulário que nós não usamos hoje em dia, ou de repente pessoas que têm um pouquinho mais de idade mantiveram esse vocabulário da sua época, mas nós não usamos mais hoje em dia. E notem também que o Drummond tem todo um determinado rebuscamento no seu texto, né? Ele é todo cuidadoso, etc e tal. Então esse é um estilo de texto, para nós fazermos essa comparação. Tranquilo? Tá? Então, vocabulário diferente aqui. Vamos lá. O texto 2, esse poema vocês conhecem bem, eu já fiz até uma resolução de questão com ele, do Oswald de Andrade, diz assim, ó: vício na fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. E notem que não tem, né, as vírgulas, aquela coisa bem da primeira fase, né? Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado e vão fazendo telhados. Bom, diferente do primeiro texto, né, que tem uma coisa a ver com um vocabulário um pouco mais antigo, esse aqui, a escrita está próxima da fala, né, que eu até falo sobre isso no exercício aquele do Oswald, tá, relacionado a esse texto. Bom, aqui também tem um pouco a ver com escolaridade, letramento, né, uma classe social também, né? Pois bem, esse é o texto 2, ok? Já tem diferença pro primeiro. Olha o terceiro aqui, queridões, do Mário de Andrade, da tríade Andrade aqui, né? Bom, ele diz assim, ó: que importa que uns falem mole e descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e paroaras escancarem as vogais? Juntos formamos esse assombro de mistérios e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Então, esse texto está falando de diferentes regiões do Brasil, que tem R's, falam mais tranquilos, uns falam mais rápidos, né? S's, plural, bababá e tal. Notaram, pessoal? Não, até num primeiro momento é fácil de notar a diferença entre os três textos. Drummond, um mais antigo, um vocabulário, né, um pouco mais, vamos botar assim, vamos chutar lá do início do século, né? O texto 2 do Oswald de Andrade, um texto de uma classe social, de uma localidadezinha, também pode ser, ou até a ver com escolaridade. E o terceiro fala dos misérias. Onde é que está misérias? Misérias. O que tem misérias? Eu falei mistérios. Ó, a direção falou que eu li mistérios, na verdade é misérias, tá? Vocês viram aqui, misérias não é mistérios, mistérios não é misérias, não é a mesma coisa, né? E tudo ao vivo, no ar, né? Então tá, seguinte, e onde eu me perdi? Voltou, olha aqui, ó. E esse terceiro fala das diferentes regiões. Tranquilo? Belezura. Então vamos lá. A questão diz pra nós o seguinte, presta atenção. Os três textos destacados na diversidade linguística do nosso português, né, o português aqui do Brasil, tá? Respectivamente, variações do tipo. Então, notem que nas 5 respostas eles misturam social, histórica e regional. Histórica, regional, social. Regional, histórica, social. Tá? Beleza. Então, aqui, ó, pra gente não estar lendo cada uma delas, eu já vou direto ao assunto com vocês.
O primeiro texto do Drummond, que mexe com vocábulos, né? Um vocabulário diferente, um vocabulário de conquista ali naquele texto, né? Também um vocabulário mais antigo, digamos assim, né? Onde é que ele se encaixa? Ele tem um tom mais social, mais histórico ou regional? É histórico, né, pessoal? Então notem que aqui nós já eliminaríamos letra A, D e E. O do Drummond é histórico, beleza. Então ficamos com a B e a C, tranquilo? Aquele do Oswald de Andrade, que fala do mio, né, para falar no milho, fala mio, ele é mais regional ou social? Ô, senhor, depende, né? Isso eu acho que seria um questionamento, porque ele pode ter uma tendência social, classes mais baixas, digamos, ou com baixa escolaridade, e também de alguma região, interior do Brasil, por exemplo, de algum estado especificamente. Beleza. Então vamos para o terceiro, o do Mário de Andrade, que ele mostra a diferença entre regiões. Aí não tem a ver com social, certo? Então, se o primeiro do Carlos Drummond de Andrade é histórico e o do Mário de Andrade é regional, porque fala da Paraíba, fala do Rio de Janeiro, um fala mais descansado, um mais rápido, e isso é regional. Então, se o primeiro é histórico e o terceiro é regional, aquele do Oswald de Andrade, para essa questão, acaba se tornando social. Então, num segundo momento, ele poderia ser visto até como regional também de algum espaço específico do Brasil. Tranquilo isso? Então, pessoal, olha aqui, ó. A resposta correta é a letra C do capiroto. Só que tem um detalhe. Essa é uma questão aparentemente fácil, mas é variação linguística. Então notem, a variação pode ser histórica, pode ser social, pode ser regional e a literatura, a poética, né, ou a produção literária do século XX mexe muito com isso. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque o Enem adora isso. Variação linguística. Vou fazer mais questões sobre variação linguística, certo? Tranquilo? Então belezura. Olha aqui, ó, aguardo vocês para a próxima aula. Tchau!